Página 141 da apostila de língua portuguesa. Vai ser leitura, para a gente conhecer um pouquinho sobre os deveres de um jornalista. Todos vão ler, né? Todos vão ler. É só aguardar, né, ser falado o nome para fazer a leitura para a gente. Página 141. Ô, tia, qual página mesmo? 141. Página 141. Obrigada. De ordem alfabética? Ordem alfabética? Ah, mas agora a tia tá sem a fichinha dela aqui. Depois, outro dia, a gente faz ordem alfabética. Boa ideia, viu? Poxa, você é a última. Vamos começar agora aqui a leitura. Davi, página 141, tá bom? A gente vai começar a leitura, os deveres do jornalista. Gustavo, pode ler pra gente até o ponto. Como você deve ter percebido os deveres de um jornalista? Como você deve ter percebido, ao trabalhar com o jornal, o jornalista publica notícias sobre variados assuntos, informa, esclarece e denuncia, podendo apresentar temas alegres ou tristes, de relevância local, nacional e até mundial. Muito bem, Victória, continua a leitura. Ô, Pedro Luca, você que entrou depois, página 141. Por isso, é importante que os jornalistas e todas as pessoas que fazem os jornais tenham cuidado ao escrever ou decidir o que vai ser publicado, pensando no impacto que essas notícias podem exercer sobre os leitores e telespectadores. Muito bem, Henrique, pode seguir a leitura. Embora algumas notícias dos jornais não divulguem o nome de quem as escreveu, elas sempre possuem um autor. E essa pessoa precisa assumir com muita responsabilidade tudo aquilo que escreve. Muito bem, Rebeca, pode ler até o ponto. Onde estava mesmo? O jornalismo, terceiro parágrafo, o jornalismo. O jornalismo é uma função antiga e há muito tempo fala-se sobre a importância do jornalista agir de forma correta. Muito bem, Felipe. É para ler, né? Uhum. Eu podia ler o último parágrafo? Não, vou ler aqui. Tá bom. Aqui o jornalismo. Aqui. Em 1918, na França, foi construída a Carta dos Deveres do Jornalista Francês, que tinha o objetivo de criar algumas regras importantes para o desempenho de função jornalística. Muito bem, Ana Cecília, pode seguir. Em 1971, um importante documento chamado Declaração de Direitos e Deveres dos Jornalistas. Não, quer dizer, Muito bem. Direitos e Deveres dos Jornalistas, é só isso mesmo. Muito bem. Ô, Cecília, pode seguir. No Brasil existe o Código da Ética dos Jornalistas Brasileiros, que também trata da importância de os jornalistas agirem de maneira correta No exercício de sua profissão. Muito bem, Dora, pode seguir. A partir desses documentos, podemos reconhecer a importância de um jornalista usar sempre a verdade em suas notícias, relatando os fatos como aconteceram, nunca acusando sem provas e não publicando notícias que desrespeitem a dignidade das pessoas. Muito bem. Dante, pode seguir na próxima página. Não estou te ouvindo, Dante. Está com o áudio ligado? Para obter as informações para as matérias, ele deve agir de acordo com a lei e, se não fizer isso, pode ser processado, demitido e até preso. Muito bem, Ciagro, pode seguir.
Em muitos países, página 142. Ah, tá, 142. Eu acho. Tava procurando na 141. Olha a atenção, sempre seguir. Em muitos países existem leis que protegem a liberdade de imprensa que permitem aos jornais publicar todo tipo de notícia. Eu não paro, né? Desde que não seja em benefício próprio, mas sim em benefício da sociedade, em conformidade com todas as leis e sem prejudicar as pessoas, ou seja, o jornalista não pode abusar dessas leis que o protegem. Muito bem, Davi, lê o último parágrafo pra gente aqui, ó, mesmo sofrendo. Mesmo sofrendo alguma pressão para desrespeitar esses deveres, o jornalista deve ser honesto e negar-se a esconder notícias ou a publicar aquelas que poderão perturbar a harmonia entre as pessoas. Entre as pessoas, causar tragédias ou infringir as leis dos países. Meninada, então vamos conversar. Depois, quem não leu vai ler, viu, João? Viu, pessoal? Quem não leu, tem outras coisas pra gente ler. Vamos só conversar agora sobre isso que a gente acabou de ler, desse texto dos direitos e deveres do jornalista. Né, pessoal? Vocês viram ali no texto como é importante uma matéria verdadeira. Já pensou os jornalistas começarem a escrever mentiras, né, nas matérias para os outros começarem a ler? Né? Então, ele tem que ser honesto, escrever matérias reais, não inventar, né, ser verdadeiro, para que a notícia realmente chegue na casa de vocês da melhor forma, da forma que é verdadeira. Professora. Oi, Gustavo. Por exemplo, o cara não pode mentir. Aí chega lá, se não tivesse essa regra, chega um cara mentiroso lá e fala assim que o coronavírus já saiu do Brasil. Aí vai um monte de pessoa pra rua e morre uma galera gigantesca. Tem consequência, né, Gustavo? Pode falar. Ou fala de, tipo, assim, a gente já, tipo, no futuro, já passou o coronavírus, os negócios, aí chega mais um cara mentiroso e fala que vai acontecer uma guerra e nananã. Aí todo mundo fica dentro de casa para se prevenir, mas na verdade não vai acontecer nada e quem se lasca é os vendedores, não vem ninguém comprar nada. Isso mesmo, o Gustavo está conseguindo perceber a importância do jornalismo ser sério, né, Gustavo? Ser verdadeiro, porque dependendo do que ele faz, pode desrespeitar as pessoas, né, ir contra as leis do país, né? Quem já pensou em ser jornalista? Nenhum de vocês pensou algum dia em ser jornalista? Não? Não é uma profissão que agrada a vocês, né? Mas é um trabalho bacana, né? Informar as pessoas, né? De assuntos variados, publicar notícias, escrever, jornalista escreve bem, né? Felipe, pode falar a sua opinião? Tia, lembra que o Gustavo falou do negócio da guerra? Então, Sim. Isso aí me faz lembrar de, tipo assim, todo mundo tá lá no negócio da guerra, aí os caras fez mentira, né? Então, imagina o custo que não vai ter. O país vai gastar um montão e depois o cara vai ser preso e ele prejudicou praticamente o mundo inteiro. Exatamente. Então, tem consequências. Rebeca, pode falar? Tia, a amiga da minha mãe, ela escreve jornal de Pouso Alegre. Ah, que legal, tá vendo? Então, ela vai saber informar bastante isso. Tem um código de defesa, o que é isso? Tem lei, gente, que se o jornalista ele infringir, né, ele escrever matérias que, na verdade, respeitam as pessoas, a lei daquele lugar, ele pode ser processado, demitido, dependendo do caso, se ele acusar alguém sem provas. Vamos supor que um jornalista acuse alguém sem provas, né? Desrespeitando a dignidade daquela pessoa, né? Ele pode até ser preso, né? Então, gente, o jornalista ele deve ser honesto,
né? Não esconder notícias, o que é isso? Às vezes é uma notícia muito séria, aí alguém vai lá e tipo, faz uma chantagem com ele, para ele não divulgar aquilo que ele descobriu, né? Alguém fala assim, te dou esse tanto de dinheiro para você não fazer isso. Oi, João. Tia, eu não quero ser jornalista por causa disso. Você descobriu uma coisa Isso muito é perigoso. e daí eu não tenho vontade. Eu já vi isso em filme, João. De algumas a pessoa descobriu alguma coisa assim muito que iria prejudicar pessoas muito influentes. E aí essas pessoas tentaram comprar o jornalista não se vendeu, né? Eu já vi isso em filme também, de às vezes até coisas ruins acontecerem com o jornalista, né? Então, toda profissão tem isso, né? Os prós, que são as coisas boas, e os contras. Oi, Luiz Pedro. Tia, eu conheço um filme que é As Tartarugas Ninjas, né? Que é um filme de verdade, né? Que daí é uma jornalista que encontra as tartarugas ninjas. E daí ela conta pra todo mundo. Ah, ela revela, tá vendo? Verdade, a gente vê muito em filmes o jornalismo atuando. E ela se prejudicou depois. Já fiz. É. Tia, Oi, Gustavo. eu já vi. Por exemplo, uma coisa que fizeram de errado lá, não sei se foi jornalista, mas foi o país inteiro, o estado, não lembro o que é. Chernobyl. Se o jornalista soubesse daquilo e tivesse publicado para Avisado, todo né? mundo, Sim. avisado, tinha saído galera muito antes, não tinha morrido, tinha morrido muito menos gente na explosão. Isso mesmo. Olha como o trabalho do jornalista é importante, né? Avisar dessas coisas, né? Informar bem as pessoas. Então, tudo isso, pessoal. Agora, o João lê para mim a primeira pergunta, João, lá da página 142. Lei. Explique qual é a relação do título do texto com seu conteúdo. Gente, o título, Deveres do Jornalista, e o seu conteúdo, tudo que a gente leu e comentou, que relação tem o título, né? E o texto que a gente leu? Quem gostaria de falar, só levantar a mãozinha. Tia, que página? 142, Miguel. Felipe, pode falar? A relação é que tá falando o que o jornalista faz. Isso, como ele deve se comportar, o que ele faz, tudo isso, né? Como ele faz. Como ele faz, com responsabilidade, com honestidade, tudo isso tem a ver. Muito bem, a gente comentou certinho. Agora, a segunda pergunta, Cecília, pode ler pra gente. Sim. A segunda pergunta é: ao ler as palavras sobre Releia o texto, ô Cecília, na página 142. Releia o texto, anote seu caderno, as dúvidas que você tiver em relação à profissão de jornalista. Sente-se com um colega indicado pelo professor e converse para que possam tentar esclarecer suas dúvidas. O professor vai falar sobre o texto e dar algumas explicações para complementar e ajudar a turma a tirar mais conclusões sobre os deveres dos jornalistas. Escreva em seu caderno as suas conclusões sobre esses deveres. Muito bem, pessoal. Agora a gente não precisa escrever, não. A gente vai conversar. Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho do jornalista? Como que funciona? Gostaria de perguntar? Ô, tia. Espera aí só um minutinho. Mãos levantadas. Manuela, pode falar. Tia, mas como é que os jornalistas fazem para descobrir sobre a matéria que eles vão falar? Eles são tipo historiadores, né? Eles vão pesquisando aquilo, eles vão buscando se informar, buscando pessoas que conhecem aquele assunto. Eles até viajam, tem muitos jornalistas que viajam, né? Às vezes está acontecendo um incidente em algum lugar, ele vai lá naquele lugar para ver, para se inteirar do assunto. Felipe, pode falar. Ô, tia, a minha dúvida é, tipo assim, pra que eles ficam... Tem hora que eles ficam falando, tipo assim, coisas que nem precisam. Por que eles fazem isso? Você está falando do telejornal, do jornal na televisão ou do jornal escrito? E que tipo de coisas? Me dê um exemplo.
É tipo, como fala? Coisa nada a ver, tipo, pessoa. Acontece muito todo dia, né? Pessoas roubam banco no Rio de Janeiro. Um monte de banco já foi roubado no Rio de Janeiro. Você está falando desse tipo de notícia, né? Tem algumas notícias que não é tão interessante, né? Como você está falando, né? Tem muitos que são. E por que está falando só daquele? Mas eles falam para manter a população, né? Esperta, né? Para manter a população em alerta. Então, para isso que eles falam. Os bancos se prepararem. Também. Tipo uma vez que eu não sei que banco lá no Rio de Janeiro, não sei também aonde, teve que fechar. Foi, tipo assim, quase explodiu ele inteiro, porque um montão de bandido foi lá e explodiu um montão, explodiu os cofres, e começaram a pegar todo o dinheiro aí. Outra coisa, Felipe, pensa para você ver, se o ladrão for lá roubar, os ladrões vão lá, roubam o banco e não tem, o que é isso? Não tem atenção, não tem mídia divulgando. Os ladrões vão pensar, mas então eles não estão nem aí, os ladrões vão pensar, eles não estão nem aí com a gente, vão fazer outro de novo. Aí parece que quando divulga, né, parece que as pessoas ficam mais preocupadas, dão mais atenção, ficam mais em alerta. Então, as notícias ruins às vezes são necessárias, né? Mas tem jornal, gente, que tem um site que se chama Só Notícia Boa, né? Que vocês podem acessar e ver só notícia legal. O jornal não tem só notícia ruim, não, como a gente pensa. Tem jornais que tem coisas legais sendo publicadas. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o trabalho do jornalista? Dora, não? Rebeca tem dúvida. Oi, Gustavo. Gustavo e Rebeca, um de cada vez, pode falar. Pode falar primeiro, Gustavo. Ô tia, tipo, se um jornalista descobre uma coisa muito importante, muito da hora, muito importante, mas que se cair em mãos erradas dá muito ruim, o que ele faz? Ele divulga ou ele deixa quietinho lá? O certo é ele divulgar, porque você viu lá nos direitos que fala que ele não pode se negar a fazer uma notícia, se negar a publicar uma notícia. Mas aí, vamos supor, o jornalista, ele também tem seus chefes, né? Entre aspas, os chefes dele, né? Que são os donos do jornal, são os editores. Aí tudo isso ele tem que conversar com essas pessoas também. Eles tomam uma decisão em conjunto. Tá bom? Rebeca, pode perguntar. Aqui é duas coisas. A primeira e o seguinte, assim, os jornalistas meio que eles fazem o seguinte, então é meio que um assunto meio privado, assim, da prefeitura, falando que vai cair uma meteoro, sei lá. Daí vai lá, conta pra todo mundo tem alerta, assim, a prefeitura fica brava, o que acontece? Rebeca, você tocou num assunto importante, porque ele só pode divulgar também, tem notícias que ele não pode divulgar, né? Porque tem notícias que às vezes estão em leis do lugar, né? Vamos supor que seja de um estado, um governo que descobriu uma coisa e não quer que seja divulgado. Aí tem essas leis. Se ele divulgar o que não pode ser divulgado perante a lei, ele responde por processo, né? Demitido, perde o emprego. E a segunda coisa aqui, rapidinho, é que eu já apareci num jornal de quando eu era pequena. Ah, que belezinha! Que eu já fui modelinho, assim, que eu já... Muito bem. Henrique, você quer falar? Ô, mãe, eu quero falar duas coisas. Aquele que a gente tava falando, sabe aquela coisa... Oi, Henrique, não ouvi. Lembra que a gente tava falando dessas coisas de notícia errada lá? Sim, notícia falsa, né? Fake news, então, né? Tipo, se falassem assim, loja vende produtos que podem fazer, que podem matar pessoas.
E se isso é fake news, ninguém vai querer ir na loja e o cara vai se ferrar, não vai ter dinheiro. Olha, o Henrique falou um assunto importante. Verdade, Henrique. Vai prejudicar a vida do rapaz, o dono da loja. Vai prejudicar muito a família dele. E também, se tipo, lembra que tiraram os animais do circo porque judiavam para treinar? Sim, lembro dessa notícia. Então, se descobrissem isso, uma pessoa fosse lá, espiar, visse isso, ela ia denunciar e o cara ele ia se dar mal, porque por que ele não pega um animal? Tipo, daqueles que dá pra você domar facinho do que você pegar um lá da floresta, da savana. Exatamente. E tá judiando pra treinar. Você tocou no assunto legal. Tem coisas que o jornalista deve fazer, né? Esse assunto aí, que o dono do circo estava fazendo errado, se alguém vai e divulga isso, aí ele está certo, ele está correto em divulgar uma notícia dessa. Né? Por quê? Porque é uma notícia que está prejudicando outras pessoas. Ele não está dentro da lei. Quando está dentro da lei, tudo bem. Se não está dentro da lei, tem que ser divulgado mesmo. Mas, tipo, como que descobriram? É que nem eu tinha falado. Cara que viu o cara que faz o circo, Isso. Ele denunciou porque achou errado ou porque alguém conseguiu espiar? O Henrique, esses casos podem ser várias formas. Pode ser, assim, um informante, que é isso? Uma pessoa que viu e contou isso para alguém porque achava injusto, né? Geralmente é por meio de informantes, assim, a pessoa vê e denuncia. E geralmente é quem já trabalha lá dentro mesmo. É alguém que está por dentro da rotina deles, do que acontece lá, tá? Aí a pessoa acha injusto e denuncia. Pessoal, vamos seguir agora, né? Agora, uma ortografia, estudo da escrita, H no início das palavras. Então, vamos seguir. O Miguel, lê pra gente aqui, finalzinho da 142. Tá bom. O que você sabe sobre o uso do H no início das palavras? É difícil saber quando uma palavra deve iniciar como ou sem a letra H? Pode continuar lendo, Chico? Pode. É sobre isso que você irá aprender. É sobre isso que você irá aprender. Muito bem, pessoal. É muito difícil, só um minutinho. É muito difícil a gente saber quando inicia com H ou não. Por quê? Porque o H é sem som. A gente não consegue ouvir o som do H. Rebeca, pode falar. Até hoje eu não entendo muito o sentido do H, por causa que é o seguinte, você coloca o H numa palavra, mesmo som, tipo Henrique, se colocasse com E, daria na mesma. Sabe por quê, Rebeca? Isso é a dúvida de muita gente. Por que coloca H, então, se não muda nada o som? Porque é pela origem da palavra. Vocês não estudaram a palavra em primitiva e palavra derivada? A palavra primitiva, ela é bem primeiro... Sim, o seu som tá bem baixinho. Será que é só para Ana Cecília que meu som tá baixo? Ou para mais alguém? É ela mesmo. Porque, ó... Ana Cecília tá lá. Seu som tá bom, tio. Então tá bom. Ana, pode ser alguma coisa do seu aí, tá? Depois você estuda aí para ver certinho. Pessoal, então, a gente estava estudando as palavras primitivas. Primeiro vem a primitiva e vai as derivadas. O mesmo acontece com H. Se a origem da palavra é com H, vamos supor, que nem hambúrguer, né? Que é uma palavra de origem americana, né? E ela é com H lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte. Ela é com H. Hamburgo? A origem? A gente tem que estudar melhor, né? Da onde que veio, né? Mas lembra mesmo, né? Hambúrguer. É porque é parecido hambúrguer. Sim. Aí, pessoal, se a origem dela é com H, a gente não tira. Então, por isso que existem as palavras com H, mesmo não tendo o som. É por isso, por causa da origem dessas palavras. Que a origem dela é com H, eles continuam com H.
Agora, a número 1. Você entendi. conhece, que bom, você conhece alguma palavra que comece com a letra H? Escreva a seguir 4 palavras que iniciam com essa letra. Podem escrever aí, já já vocês me falam. Já fez, Luiz? Fala pra gente o que você escreveu. Eu escrevi helicóptero Sim. e hipopótamo. Eu só conheço Helicóptero, hipopótamo. Tem mais? Quem consegue falar mais palavras com H? Vale o nome? Eu, Não vou colocar nome, não. Vamos pensar sem ser nome. Um de cada vez. Hora, eu ouvi hora aí. Muito bem. Felipe? Hospital. Hospital, muito bem. Hoje. Hoje, Dante. Hambúrguer, helicóptero, hélice e hipopótamo. Muito bem, hélice, hipopótamo. Quem mais conhece palavras que iniciam com a letra H para falar pra gente? Ô, tia. Eu sei, tia. Um por vez. Oi, Gustavo. Hiena começa com H, não começa? Começa, muito bem, hiena. Então eu coloquei hiena, Eu vou lá pegar o fone pra ver se hambúrguer e história. Repete de novo, porque ela não falou no meio que estava falando. Eu coloquei hiena, hora, hambúrguer e história. Ótimo. Rebeca? Tia, por enquanto eu coloquei horroroso e humor. Horroroso, humor, muito bem. Horroroso, Vou dar mas outra é coisa, mesmo. outra dica para vocês. Podem colocar hortelã, herói, né? Hélice, tem muitas palavras que foram faladas. Então, Hamburgo, que é o nome de uma cidade, né? Homem, muito bem, Pedro Lucas, isso mesmo. A 2, gente, a gente já conversou, né? Vamos ver quem lembra do que a tia acabou de falar. Por que colocam H nas palavras se o H não tem som? Quem consegue explicar pra tia? Peraí, Gustavo, não vi sua mãozinha levantada. Eu sei, tia. Rebeca também, vamos segurar. Tia, que exercício que a gente tá agora que eu consegui A ouvir? gente tá, Ana, na página 143, número 1 ainda. Dora, explica pra gente. Por causa que cada palavra tem a origem, né? Isso é sua origem. Se na sua origem ela era com H, ela continua com H. Muito bem. Agora a 3. Você já deve ter percebido que não existem regras sobre o uso da letra H inicial. Então, como você poderá aprender a ortografia dessas palavras? Não existe uma regrinha para explicar, não. Como que a gente aprende a ortografia dessas palavras? Lendo e guardando na nossa memória as palavras. Lendo e vendo. Lendo, vendo. Que outro recurso a gente pode utilizar? Escrevendo. Escrevendo, tia. Um recurso que a gente pode utilizar. O dicionário. O dicionário. Muito bem, Ciagrio. Tia Dani quer falar com a gente. Pode falar, tia Dani. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Gostaram da novidade de hoje? Sim. Que legal! Os dois times. Adorei! Sim. Olha só, sempre vão mudar, tá bom? Essa semana o critério foi ordem alfabética. Na próxima semana será outro critério, tá? Isso é muito importante vocês participarem. Eu fico feliz de vê-los lá todos participando. Parabéns, pessoal. Eu estou fazendo a chamada. Só um minutinho. Eu estou fazendo a chamada e não encontrei os alunos. Eu queria confirmar com a professora Darlene. A Ana Clara? Ana Clara não entrou hoje. Ela foi no médico. Foi no médico. Foi no médico. O Davi está? O Davi está, ele leu para mim uma parte. Lorenzo? O Lorenzo não entrou também. Tia, ele não participou da aula. Oi, Davi, lindo. O Miguel tá aí. Faltando. Aê, Lorenzo. Miguel tá aí? Tá. Ótimo. Quem havia me perguntado alguma coisa? É, Rebeca. Um por vez. Espera aí que o Luiz está com a mão levantada e esse é o critério de escolha. Lembra? Pode falar, Luiz. Ô, tia, mas na próxima semana vai mudar o nome ou vai ser o mesmo? O nome continua o mesmo.
né? E a gente muda, os times sempre serão 2, ou amarelo ou laranja, e os nomes que compõem o time é que mudam, tá bom? Pode ser que essa semana você seja laranja, pode ser que na próxima seja amarelo, e assim vai trocando, tá bom? Rebeca? Hoje eu queria falar rapidinho que o Lorena, eu vi que ele tava faltando. A gente já sabe. Obrigada, viu? Um beijo, pessoal. Boa aula. E aí, Dante? Ô, gente, eu tô vendo uma dupla ali hoje, é isso mesmo? Tem dupla sertaneja, O que aconteceu? É a dupla sertaneja, tia Dudinha. Tem duas duplas, a Duda com a Cecília e a Duda com a Nath. A Cecília olha ali, tá com a Manu, vira a câmera. Hoje vocês têm... Fiagre, a tia tá falando. Hoje vocês têm... Desliga o áudio, por favor. Hoje vocês têm uma outra surpresa. Qual é, tia Darlene? aula de educação Eles física. vão levantar a cadeira, o bumbum da cadeira para fazer exercício com o Thiago. Vai ser muito legal. Deixei tudo preparado aqui, tia. Já estão preparados? Muito bem. Deixa tudo preparado. Dante, cadê você? Eu tô aqui. Você conseguiu ver o seu irmão ontem na aula? Com Não, o Thiago? fez aula na garagem, só que aqui em casa tem 2 espaços abertos. Tem um que a gente chama de aquário, que é lá fora, que é meio que uma parede de vidro e lá fecha a casa, uma parte da casa. E meu irmão fez na garagem, eu acho que eu vou fazer lá. Então você não vai poder me falar se deu certo, mas tá bom. Depois você me conta, tá bom? Vai ser muito legal. Beijo. Tchau, pessoal. Tia Dani. Minha garagem é de 2 carros, tia. Dá pra eu fazer a vontade. Não consigo ir pra garagem. Levar o computador pra garagem, né? Porque é lá embaixo do prédio. Quem tiver o celular, abre no celular que fica mais fácil, tá bom? Eu vou fazer no meu quarto, computador mesmo. Se o lugar que você estiver der pra arrastar a cadeira, já vai dar tudo certo. Um beijo. Já tá tudo preparado. Aguarda a ansiedade, pessoal. Aguarda a ansiedade. Vocês vão descobrir na hora. Aguarda essa ansiedade. Vamos... Ô, tia, tchau. Não, vou só responder essa daqui. Tem 2 minutos, Henrique. Não diz mais de mim, não. Isa. Espera só a tia responder. Oi. Essas são as minhas atividades. Porque é sobre o H. Mesmo. Da sala com H. Pessoal, só vamos completar aqui. Já eu deixo vocês falarem. Só um minutinho. Já vamos completar a 3 aqui, né? Eu coloquei na 3 lendo. Isso, mas se você esqueceu do dicionário, né? Vendo o dicionário. Eu coloquei lendo o dicionário, tia. Isso, memorizar as palavras, uso do dicionário, né? E ler bastante, ajuda muito. Oi, Ciagro. Eu percebi que tem 3 aulas seguidas sua. Tem, mas vai ser só emocional já. Agora a 4, mas é 3 só pro time laranja, né? Pro time laranja, pro outro vai ser 2 só. Agora a 4 a gente continua na próxima aula de português, que não é hoje. Hoje, já, daqui 5 minutos tem eu de novo aqui nessa telinha socioemocional. Deixa eu liberar para vocês desenharem. Eu tenho uma Vamos só, aulinha com você. Oi. Aí, pronto. Tia, não troca gente. Não é pra tela. Não troca a tela, gente. Não fica apagando também. Ô, tia. Pergunta. Tia, eu não ouvi, Felipe. Tem alguém falando. Oi, Fê, pode falar. Eu não vou poder participar da aula de... Ô, Felipe, eu vou... Não tem problema, não. Você vê a videoaula, depois você vê a gravação, tá? Não, vai molhando, vai molhando. Aí quando chega segunda-feira, eu lavei. Mas você pode ver